O evangelho de hoje é muito interessante, viu? Jesus faz uma afirmação forte aos fariseus. Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Ele deixa claro que sua origem é divina e que quem não acreditar nele morrerá em seu pecado. Mas o que significa isso para nós? Como viver como cidadãos do céu, mesmo estando aqui nesse mundo? É sobre isso que a gente vai refletir a partir de agora e você é convidado a participar dessa conversa aqui pelas redes sociais da TV Pai Eterno. Entra lá no nosso Instagram, @TV Pai Eterno, está à sua disposição. Manda para cá sua dúvida. Padre Jadeilson Santos é quem está aqui no estúdio hoje e vai conversar com a gente, nos ajudar a entender um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Pode entrar também lá no Facebook, pode entrar no nosso canal no YouTube. No canal no YouTube, inclusive, tem a transmissão ao vivo. Você pode deixar lá que eu estou de olho, eu recebo em tempo real aqui a sua mensagem, a sua participação e a sua dúvida também. Então vamos juntos começar bem essa manhã de terça-feira. Padre Jadeilson, como eu disse, está aqui no nosso estúdio. Seja muito bem-vindo, sua bênção. Deus abençoe, Wilker. Bom dia. Bom dia. Bom dia para você também que está em casa e que vai tomar conosco esse café. É isso aí, pode ficar à vontade. Você aí que está em casa, vá lá, pegue seu café também, para a gente começar esse nosso dia aqui falando sobre as coisas de Deus. Vou servir o café aqui para o senhor. Você aí que está nos acompanhando, se sirva também, viu? Jesus nos lembra que ele não é desse mundo, né? Mas veio para nos levar ao Pai. Somos chamados a viver aqui na Terra sem nos apegarmos apenas ao que é terreno, mas sempre voltando o nosso olhar para o céu. E como que a gente pode viver no mundo sem nos esquecermos da nossa verdadeira casa lá no céu, Padre? Como é que a gente concilia as duas coisas? Tem como? O evangelho de hoje, né, ele traz essa frase muito enfática de Jesus, né? Eu não sou deste mundo, mas para nos falar sobre esse contexto que ele está trazendo para nós. Quem é Jesus? Né? Ele é o enviado do Pai. Qual a missão de Jesus no mundo? Fazer a vontade do Pai. Então, nós temos acompanhado nos evangelhos que Jesus faz questão de dizer: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Por isso que esse antagonismo criado aqui, ele nos ajuda a compreender isso. Quando nós fazemos a nossa vontade, nós somos mais do mundo do que de Deus. Quando nós fazemos mais a vontade de Deus do que a nossa, nós vamos nos aproximando do céu. Então, é esse dualismo que Jesus apresenta para nos aproximar e nos fazer compreender que nós não somos deste mundo. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e o nosso lugar, nossa morada definitiva é o céu. Que aqui é só uma passagem que a gente faz. Exatamente. Entendi. E ele vai dizer também que sem fé nele morreremos em nossos pecados. O que eu posso entender dessa frase? João vai apresentar para nós o critério da fé para ser salvo. Então, ele vai dizer na sua teologia, nos seus escritos, que o maior dos pecados do ser humano é a falta de fé, é a incredulidade, é não crer, é não confiar, é não acreditar em Jesus Cristo. Por isso que a palavra de hoje vai trazer o dado da fé, né, como um elemento fundamental. Eu quero ser salvo, então eu preciso crer. Crer em quem? Naquele que veio nos salvar, Jesus Cristo. Jesus vai dizer que ele é do alto. Quando ele fala sobre isso, ele está falando sobre origem, está falando sobre destino também. Como que eu vivo a minha vida aqui, olhando para o céu, como Jesus nos convida a fazer? Isso. O que é que está implícito nessa frase, né? Eu sou do alto. Jesus é humano, mas também é divino. Então, aqui Jesus revela para nós a sua face humana. Eu fui enviado, o Pai me enviou para estar com vocês. Eu sou como vocês, eu sou humano, eu assumi as dores, os sofrimentos, mas eu sou divino. E nós também precisamos assumir isso. Nós estamos no mundo, mas nós não podemos pertencer a este mundo no sentido de nos apegar ou de deixar que as vicissitudes
da carne, do mundo, predominem em nossa vida. Então, o que é que vai acontecer? Jesus é elevado na cruz. E esse ato, essa atitude de Jesus de ser elevado na cruz é uma atitude libertadora. A morte de Jesus, diz São Paulo, é uma morte vicária, ou seja, ele assume nosso lugar. Quem era para estar na cruz, quem era para ser condenado, somos nós, que pecamos. Só que Jesus assume o nosso lugar, ele é condenado por nós, ele é morto por nossos pecados. Por isso que ele toma, por isso que João fala, né? É uma morte vicária, ele assume o nosso lugar, ele se põe no nosso lugar para que nós sejamos salvos. Então, a grande contemplação do que nós iremos celebrar na próxima semana, na Semana Santa, na Semana Maior, é esse ato supremo de amor, de um Deus que se envia o seu Filho para estar no nosso lugar, para sofrer por nós, para morrer por nós, para que nós possamos ser salvos. E essa concepção precisa estar presente no dia a dia. Eu preciso compreender que eu não sou deste mundo marcado por pecado, por ganância, violência e tantos outros males. Eu sou do alto. Jesus já abriu. Eu estou nesse mundo, mas eu sou do alto. Jesus já abriu a porta do paraíso para nós. Só que é preciso que no dia a dia eu possa, de fato, ter atitudes, sentimentos que, de fato, possam validar o destino que Deus quer de mim, que é a vida eterna. Mas é muito fácil a gente se desviar desse caminho, né? Sim. Porque o mundo está cheio de distrações. A gente tem atividades o tempo todo, tem muita coisa que roubam a nossa atenção. Então, como que eu faço para não viver como se eu fosse pertencente a esse mundo? Porque ficou claro pelo que o senhor está dizendo que eu não pertenço a isso aqui, eu pertenço ao divino. Exato. Entra o dado eu que da vigilância. Em vários momentos nas Sagradas Escrituras, Jesus vai falar da necessidade de estarmos vigilantes, porque o mal está ali, sempre presente, sempre rodeando a nossa vida, esperando somente uma chance, uma abertura para adentrar e produzir o estrago que ele deseja, né? Nos afastar de Deus, nos afastar desse desejo de sermos santos, desse desejo de vida eterna. E aí entra o dado da vigilância, estar vigilante para não perder o foco, para não perder a direção, o rumo, que é o do céu, do alto, das coisas que me aproximam e que me levam a uma experiência de fé mais verdadeira e mais autêntica. E eu posso fazer isso em qualquer lugar que eu estiver, em qualquer contexto que eu viva, eu posso buscar essa santidade, buscar as coisas do alto? Sim. Todos os dias, eu, você, todos nós somos postos diante de uma necessidade de escolha. E nós somos ali questionados, escolher a vida ou escolher a morte. Qual é a sua resposta diante dessas escolhas, dessas opções que são necessárias a serem feitas? Então, todos os dias, algo na nossa vida precisa ser escolhido que vai nos conduzir a uma experiência de vida ou a uma experiência de morte. É uma escolha nossa. Sim. Agora, ele também diz o seguinte: o que ouvi da parte do Pai, é isso que falo ao mundo. Quero entender como é que na prática a gente pode aprender essa lição de Jesus e como que a gente evita, mais uma vez, as distrações, as confusões das outras vozes que também podem nos falar. Jesus veio revelar a vontade do Pai. Então, nós queremos conhecer o Pai, nós queremos saber qual é a vontade do Pai, é preciso escutar Jesus, né? Jesus é a voz do Pai, é aquele que vem anunciar, que vem comunicar. E aí se faz necessário ouvir a palavra, né? Ter essa intimidade com a palavra de Deus. Por isso que o tempo da Quaresma é um tempo onde a palavra de Deus se torna cada vez mais evidente. Eu preciso ir para o deserto para escutar a voz de Deus. E no deserto nós também vamos ouvir outras vozes, como você falou. E aí eu só vou ter a capacidade de discernir que essa é a voz de Deus e essa não é a voz de Deus se eu for íntimo dessa palavra.
né? Se a palavra, de fato, for esse alimento, esse sustento constante da minha vida. Muito bem. Jesus diz que é do alto. E ali as pessoas tinham dúvidas, né? As pessoas tinham dificuldade para acreditar que ele era um ser divino, que ele era um ser do alto. Por que é tão difícil acreditar? E ainda hoje, a gente duvida? As pessoas duvidam? E é interessante que ele vai dizer, vocês só acreditarão quando eu for elevado na cruz, né? A cruz ali é a concretização desse projeto. Não há mais dúvida. Jesus venceu. A morte não é o fim. O amor venceu. E aí, por que ter dúvidas ainda hoje? A maior prova já nos foi dada. E ainda hoje a gente pede sinais, Exatamente, pede provas. Né? Só que o sinal já foi dado. A prova de amor, eu sempre trago essa reflexão. Não é Deus que precisa provar nada para nós. Somos nós que precisamos provar para Deus que nós o amamos, que nós cremos nele. Só que nós vivemos nessa eterna atitude farisaica, pedindo de Deus uma prova de que ele me ama, de que ele quer bem, de que eu não vou para o inferno, de que... Percebe que nós vivemos sempre nessa dúvida. A gente fica pondo Deus à prova, né? Exatamente. Então, e a gente ele não está devendo nada para a gente, não. Ele não está devendo nada. Nós é que estamos devendo. A dívida, né, nossa, ela já foi paga e agora nós precisamos responder com amor. Essa é a única atitude nossa. E não ficar pedindo prova. E quando Jesus fala sobre ser elevado, então, ele está falando sobre a cruz. A cruz. Perfeito. E o que significa elevar Jesus nos dias de hoje? Significa, Will, que é compreender esse ato, né, salvífico. A cruz, ela era um instrumento de morte, ela era um instrumento de condenação. E hoje nós contemplamos na cruz essa opção, né? Ele tomou o nosso lugar. Não há mais o que temer. Na cruz, nós contemplamos, deixamos de contemplar nela um instrumento de condenação e aí os místicos, a própria liturgia vai dizer, é a árvore da vida, se transforma a árvore da vida, né? E ali é eliminado, banido a condenação da morte e Jesus então abre para nós esse caminho, ele é o caminho que nos conduz ao Pai. Por isso que contemplar Jesus, a nossa fé, ela é baseada na cruz, né? O Papa Bento XVI, em um de seus escritos, e também alguns teólogos, como o Karl Rahner, ele diz assim, não dá para seguir Jesus sem cruz. Se nós tiramos a cruz do nosso seguimento a Jesus, nós esvaziamos esse seguimento, porque tudo passa pela cruz. O Padre Zezinho também vai construir uma canção que diz justamente isso. Tudo passa pela cruz, né? Feita de 2 riscos, é ali que está a o minha sentido, cruz. né? Sem esses 2 riscos não se tem Jesus. E aí é muito bonita essa concepção da cruz, porque ao mesmo tempo que a cruz, Jesus está de braços abertos, simbolizando o quê? Um abraço do Pai, um abraço que acolhe a todos, que salva a todos, mas uma atitude de estar de pé. Então, ele abraça a humanidade para nos elevar para o céu. Então, é um traço horizontal, o outro vertical para dizer isso. É humano, mas também é divino. Para cima. Exato. Interessante. Jesus também diz que nunca está sozinho. Como que essa certeza pode nos sustentar nos dias de hoje, diante dos momentos de crise, diante das incertezas, diante da confusão que esse mundo muitas vezes nos oferece? Para que Jesus tivesse essa consciência de que ele não está sozinho, foi necessário um caminho. A gente percebe que durante toda a trajetória de Jesus, ele se retirou para rezar, para conversar com o Pai. E foi essa conversa, foi essa intimidade que deu a ele essa certeza. Eu não estou sozinho. Então, muitas vezes, nós queremos
tomar as decisões sozinhos, fazer as escolhas sozinhos. Viver por conta própria. Por conta própria, independente, autossuficiente. E aí, quando vem as consequências, a gente diz, mas o Senhor me abandonou. Você nunca quis Jesus no seu caminho. Aí, na hora da dificuldade, você diz, mas onde está Deus? Então, às vezes, nós precisamos recorrer a Ele desde o começo, desde o princípio. Maravilha, chegou a hora da gente tirar aqui a nossa palavra para a gente refletir sobre ela, né? É uma espécie de sorteio que a gente faz aqui, claro, sempre dentro do contexto do evangelho que estamos tratando hoje aqui no nosso Santo Café, aprendendo um pouquinho mais, né? Tirando as dúvidas. Pode mostrar lá para a câmera qual que é a palavra? A palavra é revelação. Muito bem, o que a gente pode entender, pensando a partir do contexto do evangelho de hoje, como que a gente pode relacionar com a palavra revelação? Jesus nos revela a vontade do Pai, né? Então, na vida de Jesus é revelada um projeto. O verbo se faz carne. Então, em Jesus nós conseguimos ver, ouvir o Pai falar. E esse desejo de Deus de nos salvar se torna pleno em Jesus, né? Se tornou pleno em Maria, se tornou pleno em José, na vida dos santos, e também quer se tornar pleno em nossa vida. Por isso que o nosso grande desafio diário é acolher essa revelação do Pai em nossa vida, para que a palavra também se cumpra como se cumpriu na vida do seu Filho Jesus. Maravilha, Padre. Obrigado por esse momento aqui. Vou aproveitar que no início do programa falei aqui para as pessoas entrarem lá nas nossas redes sociais, deixarem a participação. E tem gente que está aqui mandando recado, viu? Não deixou pergunta, mas diz que está assistindo e tomando café junto com a gente. A Luzia Barbosa está assistindo, está pedindo a bênção do Divino Pai Eterno e a intercessão da Virgem do Perpétuo Socorro. Luzia, obrigado, viu, pela sua companhia, obrigado pela audiência lá no nosso canal no YouTube. Tem muita gente ligada no YouTube hoje, viu? Tem o Olavo Eliezer, tá pedindo saúde para Maria Francisca Monteiro, o Normando e a Conceição Carvalho. Tá pedindo saúde então para as duas, né? Valdemar Filho tá desejando aqui um bom dia para nós. Tá dizendo assim, ó, bom dia, meu Divino Pai Eterno. Peço oração para mim, tire as dores dos nervos e da coluna. Amém. E a gente precisa, claro, né, Padre, sempre colocar os nossos problemas, as nossas dores também no colo de Deus, ali no colo do Pai Eterno, para que Ele cuide desse tipo de enfermidade, que é tão comum hoje em dia. Né? É verdade. A cada dia nós precisamos sempre nos colocar diante de Deus, para que Ele possa refazer em nós aquilo que a nossa humanidade vai se fragilizando. E aí, nas mãos de Deus, nós nos tornamos perfeitos, semelhantes a Ele no amor. É isso, que o Pai Eterno, então, cure todas as enfermidades, cure todos os enfermos que estão aqui nos acompanhando nessa manhã.